Olá! Olá, gente querida! Boa noite! Boa noite para vocês que estão entrando. Camilinha, boa noite. Uxinha, Lourdes, Vini. Boa noite, gente querida. Boa noite. Uma delícia ter vocês aqui mais uma vez. Boa noite, meus anjos, boa noite. Então, hoje a gente tá vindo aqui, né, para mais um Revirando o Baú, né, uma live onde a gente trabalha algum tema de interesse para destravar a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o perdão. É um tema que pode ser difícil, né, para muita gente, mas que a gente traz com muito carinho algumas coisas importantes aqui para ir destravando, né, a nossa vida, para ir liberando a gente de algumas amarras. E é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui comigo. Preparo esse conteúdo sempre com muito carinho, né? E enquanto as pessoas vão entrando, quero dizer para vocês que estou com as inscrições abertas para minha última vivência do ano, uma vivência online, né? Uma imersão de 5 semanas. E eu estou pedindo para vocês entrarem em contato comigo pelo direct, porque estou imaginando montar um cronograma, um horário, né, do cronograma que seja interessante para todo mundo. Oi, Simoninha querida, tudo bem? Oi, Jesuína, linda, e Mail, maridão, dando aquela força de sempre. Daila, que prazer ter vocês aqui, meus anjos, muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre perdão. Ai, que tema! A gente está ouvindo uma musiquinha, mas eu já vou parar para a gente começar, então, o nosso conteúdo, né? A gente começa, então, hoje com uma frase da Louise Hay, que ao primeiro momento pode parecer até que está desconectada um pouco do nosso tema, mas o que a gente quer dizer para vocês é que a vida é maravilhosa, né? E tudo tá perfeito do jeito que tá. E a Louise traz isso nessa frase: a vida é maravilhosa, tudo está perfeito em meu mundo e estou sempre na direção de um bem maior, né? Essa ideia de que tudo vem para um bem maior é uma ideia que a gente cultiva muito quando a gente desenvolve o perdão, né, no coração da gente, que a gente desenvolve esse sentimento, tira esses sentimentos pesados da vida da gente, que são mágoa, rancor, ressentimento, né? Essas coisas devem abandonar a nossa vida definitivamente se a gente quer ter leveza, não é? E o perdão, ao contrário do que muita gente pensa, não é eu perdoo e eu tenho que voltar a conviver com essa pessoa, eu tenho que estar próximo dessa pessoa, manter uma convivência. Não, o perdão é alguma coisa que vai livrar a gente de um peso, né? De alguma coisa que está trazendo algum atravancamento para a vida da gente e que não faz bem para ninguém. A pessoa que a gente vai perdoar nem lembra às vezes que a gente existe, né? Fez alguma coisa pra gente, causou algum dano, a gente criou aquela mágoa no coração, aquela coisa ruim, mas o perdão é alguma coisa, um benefício que a gente faz pra gente mesmo. É um benefício que a gente traz para o nosso coração, para a gente poder se libertar de um sentimento que é um veneno, né? E a gente está tomando esse veneninho todo dia e vai minando a vida da gente, né? Então, o perdão, uma coisa é certa, né? O perdão abre
liberta a gente do passado e abre muitas portas, abre muitas possibilidades para a gente viver a vida com mais amorosidade, com mais leveza, não é? E o que a gente quer trazer para a vida da gente é isso, né? Então, o perdão pode ser uma área difícil, desafiadora, né, para alguns de nós, especialmente porque a gente tem uma crença que a outra pessoa, se fez alguma coisa ruim, ela tem que mudar. A gente quer, de alguma forma, que a pessoa tenha consciência de que fez um mal, mas isso é uma coisa que depende de cada pessoa, né? Que depende de cada arbítrio, e a pessoa nem sempre sabe o mal que te causou, nem sempre sabe que te fez mal, né? Rosaninha, querida, Aninha, que bom ter vocês aqui, meus amores. Então, a gente está falando sobre o perdão, né? Tá aqui perguntando a Luciana, quando é que a gente sabe que já perdoou alguém? Eu vou falar disso, tá, Lu? A gente sabe que perdoou quando a gente consegue contar uma história sem ressentimento, sem vontade de chorar, né? Então, isso, perdão é uma das altas formas de autocuidado, perfeito, é bem isso, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho do perdão e a gente vai falar desse sentimento de sentir que perdoou, tá? Então, a gente quer que a pessoa sinta, né, que fez mal, que causou dano, aquele sentimento humano, né, até super humano, de vingança. Me fez mal, agora também eu vou ficar com essa coisa dentro de mim. E não, né? Porque a pessoa nem sabe o tanto que fez de mal, né? A semana retrasada a gente falou da raiva, né? A primeira coisa que a gente tem quando a gente sente que ficou com remorso de alguém é essa questão de que ficou com raiva. A raiva ficou acumulada, eu preciso dar vazão para essa raiva, né? Eu preciso dar vazão para essa raiva, eu preciso botar essa raiva para fora. De que forma? Eu posso fazer uma carta, eu posso fazer um escrito, eu posso fazer um exercício. Hoje mesmo eu publiquei no meu feed, no meu stories, a mensagem da Louise Hay, um exercício lindo sobre perdão, né? E eu vou dar outro aqui para vocês hoje, tá? Então, perdoar é soltar a raiva e depois voltar para dentro de si e dizer: eu acredito que essa pessoa ou que essa situação está precisando me ensinar alguma coisa ou querendo me mostrar que está tudo certo, que eu precisava passar por isso. Então, perdoar é uma escolha revolucionária que a gente faz dentro da gente. Às vezes, quando a gente está perdido, injustiçado, perdoar parece impossível, né? Mas é preciso acolher, deixar ir a raiva antes, né? A tristeza, né? Chorar, se for o caso, sentir, viu, gente? Porque as emoções fazem parte da nossa vida, né? Mas a Heloísa Capelas, que é uma grandíssima especialista, né, em perdão, ela diz que o perdão é um ato de inteligência que vai curar a nossa vida. E eu tenho muita convicção de que isso é verdade. Vivian, que alegria ter você aqui, querida. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história que eu vivi, da minha história, né? Para vocês avaliarem um pouco essa situação, né? Então, eu aos 29 anos, né, depois de 2 filhos lindos, eu engravidei novamente e já nessa fase, eu e meu marido já estávamos numa situação bem mais tranquila, emocional, financeiramente. Então, esse filho que viria, né, viria numa condição muito mais favorável que os outros 2 maravilhosos que eu já tinha, né? Eu passei a gravidez sem saber que eu teria filhos gêmeos. Naquela época, né, em 1984,
não se usava fazer ultrassom para acompanhamento. Apenas na véspera do parto, a gente fazia um ultrassom para saber se o bebê estava na posição adequada, se a gente ia conseguir fazer um parto normal ou se ia ter que fazer uma cesariana. Bom, resumo da ópera. Quando rompeu a bolsa e fomos para o hospital, é que eu fiquei sabendo efetivamente que eu estava grávida de gêmeos, né? E mesmo que eu insistisse com o médico, que eu sentia movimentos em 2 lugares, que eu sentia mexer, né? E que eu estava indisposta, eu tinha vontade de ficar quietinha, né? A gente nem escutava os 2 corações, olha o universo, né? Imaginem a euforia que a gente sentiu quando eles nasceram e era um casal de gêmeos. Então nasceu Bruno e Bianca, né, que vieram então se juntar os meus já amados Vinícius de 6 anos e Vitor de 4. Meu marido sonhava de alguma forma ter uma menina, né? Todo pai pensa em ter uma menininha e nasce a Bianca justamente de cabelinhos escuros, que nem o pai, já que os meninos eram todos alemãezinhos, né? Parecidos com a mãe. E o Bruno também nasce muito clarinho, muito branquinho, né? E aí a gente então fica numa euforia louca, né? Muito feliz com os 4 filhos. Eu faço uma laqueadura, né? Já que estávamos com a prole toda resolvida, né? E novamente, resumindo a história, os 2 contraíram infecção hospitalar. Minha netinha tá aqui. Boa noite, Juju. Então, e prematuros, né? De 8 meses, não resistiram, né? O universo levou os gêmeos. Bianca com 5 dias, o Bruno ainda brigou para viver, viveu uns 12 dias. E eu não achava que eu ia conseguir perdoar a Deus por ter levado meus filhos. Um sonho que estava sendo realizado, que foi subtraído e perdemos todos o chão, né? Boa noite, minha Julinha linda. Minha neta, né, gente? Tem que fazer uma festa para ela, né? Linda da vovó. Então, foi uma dor muito grande, né? Ninguém entendia o porquê. Não era possível naquele momento entender o porquê, né? E os meus 2 filhos ficaram também sem saber o que tinha acontecido. Perguntavam por que a gente não tinha... Por que vocês não quiseram ficar com as crianças, né? O que aconteceu? E algum sentimento de culpa me invadiu, talvez por não ter feito o repouso recomendado pelo médico. Eu trabalhei até a véspera do nascimento deles, eu era funcionária do Banco do Brasil e queria tirar minha licença médica, licença maternidade, o máximo tempo que eu pudesse com eles. Querida, foi mesmo um grande desafio, sabe? Eu tinha essa culpa, né? Talvez por alguma crença que me dizia que eu não era merecedora de tamanha felicidade. Eu também me sentia culpada por ter interrompido o sonho do meu marido, de fazer sofrer meus pais, de fazer sofrer meus filhos, né? Meus pais tinham perdido meu irmão com 28 anos, há 2 anos atrás. Então foi uma situação mesmo de muito... eu tive que ter muita força, né? Todos nós, minha família inteira teve que ter muita força para conseguir entender o que estava acontecendo. Entender, não, que a gente não entende, né? Mas que a gente aceite a situação, que a gente perdoe as circunstâncias adversas que aparecem na vida da gente, né? E aquelas mensagens internas, né, de julgamento e crítica
se acirraram muito dentro de mim por muitos e muitos e muitos anos. E algumas coisas fazem com que a gente não perdoe as pessoas e a nós mesmos, né? Que é o maior desafio. O perdão, quando ele precisa ser dado para a gente mesmo, ele é muito mais desafiador, né? Ninguém faz por maldade, para estragar a nossa vida ou para causar dano na vida de alguém. Você já viu alguém sair da cama predisposto? Não, hoje eu vou prejudicar alguém, hoje eu vou atrapalhar a vida de alguém, hoje eu vou destruir a vida do meu filho, ou eu vou deixar alguém sem chão, né? Claro que não, né? As pessoas fazem o melhor que elas podem, com o grau de consciência que elas têm. E o universo sabe os porquês. A gente não sabe nada e a gente tem que confiar na vida, né? Então a ideia é que a gente... O que está por trás, né, das nossas atitudes são as nossas crenças que criam, né, os nossos padrões mentais. E a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, né? E esse olhar, depois de muito trabalho interno, me fez perdoar a mim mesma e ao universo e acreditar que aquelas duas crianças tinham uma passagem pequenininha nas nossas vidas, na vida de toda a família, porque toda a família vive o drama, né? E que a gente não tem controle de nada, a não ser dos nossos pensamentos, né? Eu, por conta dessa culpa, eu sofri inúmeros males físicos que hoje eu entendo que eram eu mesma me punindo, né, pela culpa que eu sentia, e tive pielonefrite, sinusite, e obesidade mórbida, né, erisipelas, né, e até uma síndrome, né, de Guillain-Barré, onde eu perdi todos os meus movimentos. E tive muito medo de morrer e de deixar todo mundo sem mãe, né? Além de tudo. Mas eu tive muita certeza, de repente, que eu iria me curar, porque eu tinha muita vontade de viver, muita fé na vida e muita vontade de que as coisas caminhassem de uma forma positiva. Fiz muitas afirmações positivas, fiz muito fisioterapia e certezas que a gente costuma dizer, né? Não são só as afirmações que levam a gente para um outro patamar, né? Tem todo um trabalho, né? A Rosana está trazendo perdoar é dar chance de viver novas possibilidades. Sim, com certeza. E a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Então, quando a gente adoece, o nosso corpo está nos dizendo que tem algo errado, que a gente tem que olhar para alguma coisa dentro da gente, né? E aí eu consegui olhar para uma culpa, né? Uma culpa de alguma coisa que eu não tinha, né? A gente não tem culpa de tudo que acontece. As coisas acontecem para trazer aprendizado para a gente, né? Agora, nossas contrariedades, ressentimentos, mágoas, elas vão se acumulando e petrificando os nossos sentimentos, as nossas sensações, e a gente vai criando então alguns mecanismos de autopunição, de autossabotagem. Por isso a importância do perdão. Importância do perdão às situações que aconteceram nas nossas vidas, às pessoas que nos causaram danos. E isso, a gente... Meu irmão tá aqui, que lindo. Vencemos todos os obstáculos, porque a gente começa a entender que a vida é muito mais do que o nosso meio, o nosso embrião, né? Jacira, querida, boa noite. Então, esses aprendizados, essas emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? E esse perdão que a gente tem que dar para pessoas e para situações, elas são os sentimentos que a gente traz dentro da gente, eles são bússolas, são faróis que vão iluminando, né? Iluminando as nossas questões, para onde eu preciso olhar, né? Quando eu conseguir olhar para tudo isso, me perdoar pela toda a culpa que sentia, né?
que culpa, né? Que culpa que eu tinha, mas eu achava que tinha, né? E que eu estava sendo punida, sabe? Aquela ideia de que, eu acho que joguei truco na Santa Ceia, então agora eu vou pagar, né? Com os meus sofrimentos, né? A vida não é isso, não tem um Deus sentado na nuvem com uma chibata, querendo que a gente pague coisas, né? Olha, eu olhei para tudo que aconteceu na minha vida e hoje eu tô aqui. Eu sou professora de amor, né, do método Luiz e Rei. Eu me sinto tão feliz, sabe, gente, de ter dado a volta por cima, de ter imaginado e de estar tão saudável aos meus 66 anos e fazendo coisas boas e ajudando as pessoas a virar chaves nas vidas, próprias vidas, né? Então, Flavinha, boa noite. Então a Luíse, ela conta uma história, né, que logo que ela se viu acometida pelo câncer, ela começou a trabalhar com seu instrutor para eliminar os velhos padrões de ressentimento que ela tinha e ela diz que até aquela época ela desconhecia que ela guardava tanto rancor, né? Como a gente é cego em relação aos nossos modelos mentais, né? Que seria preciso um longo exercício de perdão, que a Luíse teve uma infância muito sofrida, muito pobre, muito triste, sofreu muita humilhação, passou por todo tipo de abuso, né? E ela então faz todo um processo de desintoxicar o organismo, cuidar da limpeza física, mental, e em 6 meses ela mostrou para os médicos o que ela já tinha certeza, né? Que ela que ela ia se curar do câncer, né? E ela se livra, né, do câncer. E ela conta que ela ainda aguarda o resultado dos primeiros exames que deram positivo para recordar o quanto que ela era negativamente criativa, né? Porque ela diz, o pensamento cria. O nosso pensamento cria a nossa realidade. Muito obrigada, Rosilene. Ela está dizendo que eu sou inspiração do coração dela. Ai, que linda. Você também é muito querida, viu? Ou então hoje quando um cliente me procura, né, a Luíse falando isso, né? Por mais terríveis que possam ser seus males, sei que se ele estiver disposto a fazer o trabalho mental de modificar velhos padrões mentais e perdoar quem causou dano, qualquer mal pode ser curado, tá? Então a palavra incurável, a Luíse fala, né? Ela é tão assustadora para muitos, mas na verdade ela quer dizer apenas que determinada doença não pode ser curada por meios externos, mas que nós precisamos olhar para dentro de si e efetuar a nossa cura, né? Que essa condição anormal que aparentemente veio do nada, para o nada ela vai voltar, né? Isso é do livro Cure Seu Corpo, da Luiz e Rei. Então o problema é que quando a gente retém o perdão, a gente fica refém de uma determinada situação, tá? A gente fica refém, a gente abre mão do nosso poder pessoal, a gente se sente vítima. E que isso de alguma forma traz um conforto, porque quando a gente é vítima, as pessoas veem, coitadinha, que situação difícil, não sei o que, não sei o que. Então a gente se acomoda nessa posição de vítima. É algo que a gente já conhece, porque a gente teme um pouco novo, né? Então, a gente traz aqui, né? Por que é difícil perdoar? Porque a gente tem alguns conceitos, algumas crenças enraizadas que dizem pra gente, fulano não merece o seu perdão, ele tem que pagar pelo que fez, porque ele vai me magoar de novo. Essas são crenças, né, que estão na cabeça. E a gente sempre atribui a responsabilidade do problema para o outro. E a resposta está dentro da gente, tá? A gente tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente sente e começar a trabalhar esse movimento do perdão de dentro para fora. Eu perdoo e me liberto,
tá? A ideia é essa. E não se trata de esquecer o que aconteceu, nem de voltar a conviver com aquela pessoa, mas abandonar o objeto do ressentimento. Ter a certeza que a gente não sabe de absolutamente nada nessa vida, que tudo tem uma razão de ser e que é uma lição. E que a gente pode pensar, se a gente quer ter uma conversa com essa pessoa, voltar a conviver, ou simplesmente virar a página do livro dizendo, eu te libertei, não quero mais conviver com você, mas te perdoo e te liberto. E tiro você da minha vida, do meu pensamento, acabo com o meu sentimento de rancor e de mágoa. Perdoar você, né? É vital que a gente tome consciência da importância de se livrar, sabe, desse ressentimento, da dor, da amargura, da raiva, né? O perdão é chave de libertação de nossas dores mais profundas, acreditem, tá? É um processo, né? Acontece em camadas, a gente não perdoa, durmo ressentida com alguém e acordo já livrei do perdão, já estou completamente livre. Não, ele vai acontecendo aos poucos e a gente sabe, né, respondendo a pergunta que apareceu no comecinho da live, a gente sabe que perdoou alguém quando a gente conta a história e já não chora mais por ela, já não se sente mais ferido. Kátia, perdoar, a Kátia está contando, foi a chave para a mudança dela, né? Então, é isso, tá, gente? O perdão, eu quis contar a minha história aqui para vocês, para dizer para vocês que eu perdoei, eu me perdoei, eu perdoei o universo e eu tô me dando novas chances, né, de viver o mundo de infinitas possibilidades que tá sorrindo pra gente todos os dias, né? A Luíse traz pra gente, não perdoar alguém não causa mal ou incômodo a outra pessoa. É em nós que provocamos o mal maior. A questão não está nela, está em nós, tá? Então, isso, Jesuína, o perdão a gente pode comparar a cebola, isso mesmo. Isso, a gente perdoa, tem que perdoar os nossos pais foram vítimas de vítimas. Então, Uxa, todos nós temos algo a perdoar. Vai lá, procura e perdoa. Vocês vão ver que a vida vai dando uma destravada, vai ficando tudo muito mais tranquilo, né? A Louise Hay ensinou que a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. A gente está com o nosso tempo já quase esgotando, mas eu vou passar aqui para vocês um exercício de perdão, tá? Faça uma carta a quem você precisa perdoar. Se for você mesmo, faz a carta para você mesmo, tá? Briga, xinga, diga tudo que você gostaria de dizer pessoalmente. E depois, no final, diga na carta: eu te perdoo e te liberto. Se for muito difícil escrever isso, diga: estou disposto a te perdoar e te libertar, tá? Depois você rasga ou queima essa carta que você escreveu, com a intenção de se libertar do desconforto do que viveu e de se libertar daquele sentimento pesado de ressentimento, mágoa e rancor, né? Perdoar é libertador, acreditem. Depois vocês me contam se vocês fizeram a carta, se vocês se sentiram melhor, mais livres. Permita-se ser livre e se libertar de amarra de ressentimento, de raiva, de mágoa. Pratique o perdão. Quando a gente aprende a perdoar a nós mesmos, fica muito mais fácil da gente se amar mais, tá? Saia da história que você pode estar preso, essa prisão autoimposta, né? E abra as portas da liberdade para você viver a sua vida com leveza, tá? É libertador, eu garanto para vocês. A frase do dia de hoje é: eu abro as portas que o perdão me indica.
perdoo a quem me causou algum dano e me perdoo também. É uma delícia estar com vocês também, meus queridos. As afirmações para o perdão a gente vai colocar amanhã, tá? No meu feed. A Camilinha tá aqui, vai colocar pra gente. Também vai estar no meu blog toda essa história e todas as afirmações, com tudo direitinho. Eu agradeço demais, demais, demais. Olha lá, a Camilinha disse que as frases e o texto já estão no blog, tá? Eu vou ler só 2 afirmações para o perdão para me despedir de vocês com muito amor no meu coração. Hoje eu presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. O passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Boa noite, meus amores. Uma alegria ter vocês aqui. Camilinha, obrigada você por todo o apoio que você me dá. Camilinha é minha assistente virtual, maravilhosa. Quem tiver precisando de alguém pode procurar a Camilinha, desde que não roube a Camilinha de mim, tá bom? Ai, gratidão vocês, meus amores, por ter estado aqui comigo. Boa noite, bom descanso e vamos perdoar, vamos perdoar. Beijo no coração, meus amores. Obrigada, meus queridos. Muito carinho. Beijo. Tchau.